Em 1976, Elvis Presley tira da folha de pagamento, manda embora 3 dos seus principais guarda-costas. Mas um deles, Reg West, é quase um irmão. Ele defende Elvis mesmo antes de Elvis se tornar o rei do rock and roll. Eles estudavam na mesma escola, lá em Memphis, e em uma ocasião, quando Elvis estava encurralado por outros garotos, com uma tesoura na mão, no banheiro, e eles queriam cortar o topete de Elvis. Então, nesse momento, Reg West entra, por acaso, também no banheiro, e ele salva as madeixas de Elvis. Mais tarde, quando Elvis se torna famoso, a mãe de Elvis, Gladys Presley, muito aflita com a exposição de Elvis, pede a Reg, e ela já doente, pede a Reg que jamais abandone o seu garoto. Então a ligação de Reg West com a família Presley é de mais de 20 anos, quando chegamos a 1976. Mas então por que Elvis Presley manda eles embora, inclusive Reg? Ele manda embora Reg West, Dave Hebler e Sonny West. Você acabou de ver da esquerda para a direita Dave Hebler, Reg West e Sonny West. Então, mas por que Elvis mandou embora os 3, mas principalmente o seu grande amigo Reg West? E tem mais, ele pediu para que Vernon, seu pai, fizesse a demissão. Então, Elvis não deu sequer uma explicação pessoal a esses 3, que além de serem seus guarda-costas, eram seus amigos, seus camaradas. Principalmente Reg West e Sonny West, que Sonny é o primo de Reg. A explicação que sempre é dada nos livros, que eles agiam com truculência, isso acabou gerando algumas ações judiciais, e Elvis teve que pagar milhares de dólares em indenizações, e também por corte de gastos. Mas isso nunca me convenceu muito bem, porque Elvis distribuía carros, distribuía casas, distribuía dinheiro, ele não ligava, né? Então, talvez, por que corte de gastos, se de repente poderia ter uma conversa, pelo menos com Reg, que era um amigo de longa 2 décadas dedicadas a Elvis. Em um dos meus vídeos do canal, eu um dia disse: se aparecer alguma outra coisa que eu não sei o que é, mas que eu tenho certeza que existe, eu vou trazer no canal a história. O dia é hoje. Ajeite-se na poltrona, ajeite-se onde você estiver, eu vou contar esta história. Bem, amigos, o livro que eu trago hoje é da Shirley Du. Ela era uma namorada de Joe Esposito e ela relata suas lembranças nesta obra Memphis Mafia Princess. Vamos ao texto. Acabáramos de terminar o jantar quando Joe recebeu uma ligação de Elvis. Elvis estava viajando para o Colorado e queria que Joe o encontrasse lá. Ele só queria visitar alguns amigos. Então, Joe e eu fizemos nossas malas e fomos a ter com Elvis no Colorado. Joe reservou o hotel com o pseudônimo de Elvis à época, John Carpenter.
Acabamos ficando em um hotel comum, nada extravagante, apenas um bom lugar para passar algumas noites. A maior parte da máfia de Mênfis estava lá, e Elvis passou a maior parte do tempo com seus amigos agentes da divisão antinarcóticos e drogas perigosas. O capitão Kennedy, Ron e Bob Pietrafesa. Mesmo que Joe tentasse manter o sigilo, ouvi dizer que eles estavam tentando fazer Elvis entender que seus remédios prescritos estavam fora de controle. Eles tentaram abordar Elvis o mais diplomaticamente possível sobre o assunto. Afinal, eles eram amigos e queriam ajudar. Mas, assim como ele fez com Joe e outros caras que tentaram abordar o assunto, Elvis desconversou, explicando que estava muito bem e que não havia necessidade de preocupação. Deixei Joe com Elvis e fui para o meu quarto. Seguindo pelo corredor, do nada, Red West saltou de trás da porta de um dos quartos. Fiquei um pouco assustada, mas logo me dei conta de quem era. Pessoal, fazer uma pausa rapidinho aqui, porque muitas pessoas não têm o entendimento que os fãs de Elvis de longa data têm, então é importante eu dizer que depois do ocorrido, que eu vou na sequência do texto, esses 3 homens escreveram um livro que é conhecido hoje como o Livro dos Guarda-Costas. Esse livro Elvis leu. O livro saiu com Elvis em vida. Elvis, quando morreu no dia 16 de agosto de 1977, ele estava muito, muito aflito e tenso, porque no dia seguinte ele iniciaria uma nova turnê, e essa turnê seria a primeira onde ele teria que encarar seu público com o livro já à venda. Então ele estava muito, muito nervoso e aflito porque ele não sabia qual seria a reação do seu público quando ele subisse ao palco. Então, existem teorias que Elvis até precipitou sua morte também. Assim como a mãe de Elvis, Gladys, quando Elvis foi para o exército e a lembrança da Segunda Guerra ainda era muito, muito forte na mente de Gladys, e como Elvis foi servir em uma base na Alemanha, nada tirava da cabeça de Gladys que Elvis estava indo para a guerra. Ela começou a beber e beber e beber e também precipitou sua morte. Elvis tinha várias doenças por essa época que precisavam ser controladas. Ele tinha glaucoma, ele tinha diabetes, ele tinha pressão alta e ele tinha cólon paralisado. Então ele tomava vários remédios, laxante, remédio para pressão alta. E também ele tinha uma insônia crônica desde garoto e sonambulismo. Mas quando o Dr. Nick deixava os remédios para Elvis, ele acabava tomando, às vezes, tudo de uma vez só. Então, na mansão de Elvis, no terreno da mansão de Elvis, existiam vários trailers onde moravam empregados, parentes. Dr. Nick colocou um trailer lá e uma enfermeira para cuidar da medicação de Elvis, para não dar a medicação na mão dele. Então, de manhã existia um pacotinho com as drogas, com os remédios para controlar as suas doenças e os seus soníferos também. Então era dado 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde, à noite, embora Elvis trocasse o dia pela noite, mas num período assim de horas
de manhã à tarde à noite, ou então de tarde à meia-noite e de manhã. Os garotos Stanley, os filhos de Stanley, a mulher que casou com Vernon Presley, depois que Vernon ficou viúvo, nessa época, em 76, 77, eles eram os homens de Elvis, já que Elvis tinha mandado esses três principais embora, principalmente Red e Sonny, então ficou David e Rick. Esses meninos contam que eles têm quase certeza que nesse dia que Elvis estava tão aflito, que no dia seguinte ele iniciaria uma excursão, e então com o público já sabendo do conteúdo do livro, uma foto do livro para vocês. Então, desse livro, onde eles traziam à luz, à tona, várias coisas que Elvis gostaria que ficasse em particular. Bom, voltando aos remédios, os meninos dizem que levaram o pacotinho para o Elvis e ele teria tomado normalmente os remédios. Mas quando levaram o pacote da tarde, o primeiro pacote ainda estava lá. E quando entregaram o terceiro pacote, os dois pacotes ainda estavam lá, intactos. Então a desconfiança que existe é que Elvis tomou as drogas, os remédios que estavam nos três pacotes, ele esperou e tomou de uma vez só. É uma teoria, mas existem muitas pessoas dentro da casa que embasam essa história. Mas veja, as coisas na vida, às vezes elas começam com uma coisa boba e dessa coisa vira outra, outra e outra. E é a história que você vai ver agora que começou aqui. Então Elvis depois mandou os meninos embora e depois eles escreveram o livro e depois talvez Elvis tenha abreviado sua vida. Seguindo o texto. Então, estávamos na hora quando Shirley está indo para o seu quarto, ela atravessa o corredor e Red West salta de uma porta e chama ela. Quase sussurrando, Red disse: "Ei, Shirley, você tem um minuto?" Eu respondi: "Claro, o que houve?" "Entre, eu quero lhe perguntar uma coisa." Então eu o segui para o que eu acreditava ser seu quarto. Ali estavam Sonny West, Dave Hebler e Dick Grob. Você acabou de ver Dick Grob, Elvis Presley e Vernon Presley atrás, em 1973. Olhei ao redor da sala e no centro havia uma pequena mesa e uma cadeira. E em cima havia um grande dispositivo mecânico que parecia ser o de algum tipo de rádio. E preso ao rádio havia alguns fios com um pequeno microfone conectado. Dick Grob começou a me interrogar sobre sua esposa Marilyn. Eu realmente não tinha uma ligação com ela, já que Dick a mantinha afastada em casa a maior parte do tempo. Ele costumava trazer sua namorada, Jeannie, quando Elvis estava em turnê, e Marilyn tinha conhecimento disso. Dick disse que Marilyn descobriu que Jeannie estava na última turnê. Ok, pensei, o que isso tem a ver comigo? Eu disse a ele que muito raramente conversava com Marilyn. Nesse momento, Red West saltou e chegou tão perto, me encarando como se fosse me bater. Afastei-me em silêncio. Ele deu um passo atrás, gritando: "É melhor você abrir o bico e nos contar o que disse a Marilyn." Eu não tinha a menor ideia do que eles estavam falando. "Nada", eu disse. "Afinal, do que você está me acusando? Eu nem vejo Marilyn." "Prove." "Você pode fazer isso? Vamos, prove." Os quatro continuavam vociferando. Eu permaneci sentada ali,
completamente confusa. Eu nunca conversei com a esposa de Dick, porque eles estavam sendo tão maus comigo. Eu nunca tinha visto esse tipo de comportamento entre os caras. Sempre houve tanta harmonia dentro do grupo e as mulheres sempre foram tratadas como princesas. Fiquei magoada, me sentindo impotente. Sunny e Dave continuaram a me interrogar, insistindo continuamente para eu dizer a verdade. Eu era uma jovem de 20 anos, sendo massacrada por 4 homens com quase 30 anos de idade, e fiquei bastante abalada. Dick Grob, em seguida, incorporou seu personagem policial, ordenando: sente-se, exigindo para que eu me sentasse na cadeira à mesa onde estavam os fios e o microfone, dizendo: se você diz mesmo a verdade, então prove. Ligue para Marilyn agora e pergunte a ela quem lhe contou que Ginny estava comigo na última turnê. Eu disse: ok, faço isso, coloque-a no fone. Ele discou o telefone e Marilyn atendeu. Olá, eu disse. Aqui é Shirley, como vai? Continuei a falar com ela, com saudações calorosas, enquanto Red, Sunny, Dave e Dick pairavam sobre mim. Então eu deveria fazer a pergunta que tantos caras ansiavam. Marilyn, ouvi dizer que você descobriu que Ginny estava na última turnê. Sim, é verdade, ela respondeu. Então eu a interpelei. Dick disse que você ficou sabendo porque eu lhe contei. Ela agiu como se não tivesse feito nada de errado e disse: ah, sim, foi a própria Ginny que me contou, e eu prometi a ela que não diria nada, então eu falei que você me contou. Eu disse algo do tipo: nossa, como eu desejaria que ela não tivesse me envolvido. Então, nos despedimos e eu desliguei o telefone. Satisfeitos, eu disse. Levantei-me e Dick começou a remover o fio de mim. Red apontou o dedo na minha cara e disse: se você contar a pá sobre qualquer coisa que eu faça na turnê, eu mato você. Enquanto me esquivava do dedo acusatório de Red, eu disse: certamente colocarei essa declaração no meu cofre, caso algo aconteça comigo. Eu ainda estava abalada e chateada. Eu era apenas uma garota e contive minhas lágrimas. Eu estava muito magoada e humilhada. Ser tratada assim era inaceitável. Retornei para o meu quarto. Joe acabara de voltar do quarto de Elvis. Ele percebeu que eu estava chateada. O que há de errado, Shirley? Você está bem? Eu simplesmente desmoronei nos braços de Joe. Eu não conseguia mais segurar as lágrimas. Comecei a contar a Joe o que os caras tinham acabado de fazer comigo. Joe ficou transtornado. Na mesma hora, ele retornou ao quarto de Elvis. Assim que voltou, começou a arrumar nossas roupas e fomos para o aeroporto. Joe estava visivelmente chateado e ficou em silêncio quase o caminho inteiro para casa. Não sei ao certo o que exatamente foi dito por detrás daquelas paredes do quarto de Elvis, mas sei que Joe estava disposto a deixar a corporação por causa do que aconteceu comigo. Não era assim que Elvis ou Joe tratavam as mulheres ou os outros membros da máfia de Memphis. Permanecemos em casa por alguns dias e depois nos preparamos para finalizar a segunda etapa da turnê. As coisas estavam diferentes agora. Você poderia dizer que havia tensão e animosidade no ar. Elvis parecia bastante irritado. Red, Sonny, Dick e Dave se encolheram e ficaram longe de todos. Olhares enviesados foram trocados e parecia haver um sentimento intruso no grupo. Foi uma semana bastante desconfortável. A turnê chegou ao fim e todos se separaram.
Elvis pediu que Joe e eu fôssemos para Palm Springs com ele e Linda. Charlie Rudd veio também. Um grupo pequeno, apenas 5 ou 6. Nos reunimos na sala de estar. Agora que a turnê terminou, Elvis conversou comigo sobre o que havia acontecido no Colorado. Ele parecia estar muito chateado com a maneira que Red, Sonny, Dave e Dick haviam me engambelado para me levar para o quarto de hotel e então me forçarem a ligar para Merle. Elvis estava exasperado, levantando a voz e dizendo como Red, Sonny, Dave e Dick não tinham respeito algum pelas mulheres. E como Red havia acabado de desrespeitar Linda apenas algumas semanas antes, Elvis continuamente seguiu dizendo que não permitiria que aqueles caras tratassem Linda ou eu ou qualquer outra mulher assim novamente e que isso iria parar agora. Nesse momento o telefone tocou. Acredito que foi Charlie Rudd quem atendeu e depois entregou a Elvis dizendo: "Aqui, Elvis, é o seu pai." Elvis ouviu o pai falar. Eu pude ver a indignação se estabelecendo ainda mais no rosto de Elvis quando ele disse: "Demita os FDP." E Dick Grob estava apenas por um fio. Ele desligou o telefone e depois se virou para nós. Ele disse: "Acabei de despedir aqueles FDP, Red, Sonny e Dave. E Dick Grob está por um fio." Elvis ergueu o polegar e o indicador, indicando a distância de um fio. Ele repetia incessantemente: "Ele está por um fio." Elvis estava visivelmente muito chateado. Já era ruim o que os caras tinham feito comigo, mas agora Red e Sonny haviam atingido um fã. O fã ficou gravemente ferido e o pai de Elvis acabara de receber uma notificação. O sujeito havia instaurado um processo. Isso era tão contra o que Elvis acreditava. Tenho certeza de que ele estava bastante envergonhado pela atitude dos caras. A coisa toda estava fora de controle. O que esses caras fizeram foi completamente contra as regras. Eles ameaçaram uma princesa da máfia de Memphis e machucaram fisicamente um dos fãs de Elvis. Aquilo foi inaceitável. Foi o fim. Red, Dave e Sonny se foram. Mas essa não seria a última vez que eles machucariam alguém. Eles machucariam novamente. Mas da próxima vez seria a dor mais imperdoável de todas. Eles magoariam Elvis profundamente, escrevendo um livro sobre ele. Um livro repleto de mentiras. Um livro para ofendê-lo. Eles partiram o coração de Elvis. E foi como se tivessem enfincado uma estaca em seu corpo. Elvis nunca os perdoou, nem os outros que amavam Elvis. Era muito difícil perdoá-los, pelo menos nesta vida. Pessoal, hoje eu fico por aqui. Eu volto com mais sobre Elvis. Elvis forever.